Oi, eu sou a Cat do Paixão Literária e no vídeo de hoje eu vim falar sobre Ascensão das Trevas, o novo livro de fantasia que está dividindo opiniões. Antes de tudo, já se inscreva no canal para não perder todas as novidades que eu sempre estou trazendo para vocês. Deixa um joinha para ajudar no engajamento desse vídeo. E se você quer uma outra forma de ajudar ainda mais o canal, aqui na descrição a gente tem um link caso você queira comprar esse ou qualquer outro livro na Amazon. Então vamos começar a falar sobre Ascensão das Trevas. Esse livro que se passa em Londres, em 1800 e pouquinho, num mundo onde não existe mais magia, mas que já existiu. Há vários anos atrás existiam dois grandes grupos com magia, os regentes e os remanescentes, ou o povo da luz e o povo das trevas. Mas grandes acontecimentos fez com que esses dois grandes grupos praticamente desaparecessem. Existem alguns pequenos regentes por aí que estão guardando ainda toda a história por trás da magia, mas eles estão escondidos e no mundo eles são tratados praticamente como se fossem grandes mitos. Porém, o nosso livro já começa com a grande ameaça de que esses povos das trevas voltem a andar pela Terra. Isso tudo porque o Simon, que é um cara extremamente influente, extremamente rico, está tentando fazer de tudo para trazer o Rei das Trevas de volta. Ele é um desses seguidores e descendentes dos povos das trevas, e ele está tentando fazer de tudo para que esse Rei das Trevas volte à vida. Porém, ele não é nosso personagem principal. Nosso protagonista é o Will. O Will, ele é um garoto de 17 anos que passou praticamente a vida inteira dele fugindo junto com a mãe. Ele nunca entendeu muito bem do que eles estavam fugindo e por muito tempo da vida deles ele nem tinha percebido que eles estavam fugindo. Mas nesse momento que a nossa história começa, o Will, ele tá fugindo das pessoas que mataram a mãe dele. E até que um dia ele vai encontrar uma pessoa que era do passado dele e que conviveu com a mãe do Will e vai falar que ele é a grande esperança para que o mundo não caia nas trevas. Então a gente vai ter nesse livro muito a jornada do herói. O personagem principal que é a grande salvação da humanidade e que vai ter que lutar e vai ter que treinar para talvez salvar as pessoas desse Rei das Trevas que estão tentando trazer de volta. O nosso livro ele gira basicamente em torno dessa sinopse de uma magia das trevas que está tentando ressurgir enquanto os regentes vão tentar combater essas pessoas que estão tentando trazer essas trevas de volta. Mas como eu disse, esse livro ele tá gerando grandes opiniões diferentes aí. E eu sei exatamente o porquê a gente tá tendo pessoas que estão amando essa história e pessoas que não estão gostando muito assim dessa história. E é exatamente sobre isso que eu vim falar agora nessa segunda parte do vídeo. Quando eu tava lendo, eu consegui perceber claramente qual que era o meu lado mais emocional falando e qual que era o meu lado mais racional falando. Então vamos falar sobre os pontos positivos e depois eu venho trazer os pontos negativos e explicar por que tem algumas pessoas que não estão achando tão interessante assim essa história. Vamos começar falando que essa autora tem uma escrita extremamente fluida. É aquele tipo de livro que você lê 100 páginas brincando, que você nem percebe o quanto vai passando a história. E isso faz com que o livro se torne muito dinâmico e muito fácil de ler. E a gente acaba se apegando muito fácil a toda a história. Eles são personagens relativamente fáceis de gostar. Então a gente não tem aquele personagem que geralmente a gente começa meio odiando, depois vai aos poucos compreendendo ele. Aqui a gente não tem isso. A maioria dos personagens a gente gosta já de cara. E é uma história muito fácil de ler. É um mundo que a gente vai ter os nuances de magia e o que tá acontecendo, tentando entender o que tá acontecendo, mas ainda assim é uma história muito fácil de entender, é um livro muito fácil, muito gostoso. E como eu disse, isso do livro, da gente conseguir ler 100 páginas num dia, torna a história muito fluida e faz com que pareça que a gente tá apaixonada pela história e às vezes a gente acaba confundindo ler rápido com gostar do livro. Então o meu lado emocional, ele tava muito tipo, ai, que livro maravilhoso, estou amando. Porém, o meu lado racional começou a perceber algumas coisas que não me agradaram tanto assim na história. Vamos começar falando que esse livro tem vários clichês, ok? Primeiro já começa com esse clichê do protagonista ser o herói, o único que pode ajudar toda a humanidade. E, enfim, mesmo ele sendo a pessoa que nunca treinou na vida, ele vai lá e ele vai ser superior, entre aspas, aos outros que estão treinando a vida inteira. Enfim, tem um pouco disso, de ser essa pessoa que ser o grande herói da história, que é um grande clichê que a gente tem em livros de fantasia. Nós temos outros clichês ao longo da história, alguns plot twists ao longo, principalmente
até uns 70% do livro, a maioria eu já estava esperando, porque conforme o livro estava seguindo, eram plots que eram meio óbvios. Um ali em relação ao grupo de remanescentes, pra mim, eu já estava esperando, porque é algo que normalmente acontece nesse tipo de livro de fantasia. Não exatamente como aconteceu, mas o contexto geral é muito comum acontecer. Porém, o final do livro realmente, pra mim, foi surpreendente. O final do livro, ele me instigou a ler o resto da trilogia, que é uma trilogia, esse é o primeiro livro. Então, o final realmente me surpreendeu. Porém, o resto do livro entra bastante ali nos clichês. Em relação aos personagens, eu achei que talvez não tenham sido tão bem desenvolvidos assim. Quando você para pra perceber que você não conhece realmente aquele personagem, você começa a perceber que poderia ter sido melhor desenvolvido isso. A gente conhece ele nesse momento, mas se você parar pra pensar o que ele gosta, o que ele fazia antes disso acontecer, realmente a personalidade do personagem, talvez a gente não conheça tão bem assim esses personagens. Isso é algo que começou a me incomodar mais recentemente, quando eu percebo que os personagens eles não são tão bem desenvolvidos assim. Então, no geral, eu achei tanto os personagens quanto a história como um todo levemente superficial. Acontece muita coisa em 400 páginas e que talvez não tenham sido tão bem desenvolvidas assim para ser um livro favoritado e super amado, na minha opinião. Outra coisa que eu achei interessante que a autora não explorou foi o fato de que aqui a gente tem Londres em 1800, mas a gente não vê tantos aspectos assim para ser uma fantasia mais de época. Eu acho que isso era algo que poderia ter sido bem melhor explorado e não foi. Então, as minhas conclusões meio que finais em relação a essa história é que esse é aquele tipo de livro para você ler se você quer ler uma fantasia gostosinha que vai te instigar, que vai te jogar no mundo muito fácil. Esse é o tipo de livro para você. Mas se você quer ler um livro de fantasia um pouco mais complexo, com mais nuances, mais personagens complexos, talvez esse não seja o livro para você ler nesse momento. Esse é aquele tipo de livro para você ler rápido, gostosinho, fácil. E em relação ao romance, gente, tenho que dizer que eu vi alguns lugares aí falando que a gente tem um ótimo romance nessa história, e assim, não, tá? Não mesmo. A gente tem migalhas de romance nessa história. A gente tem um romance que vai ser mais desenvolvido no final do livro e que provavelmente puxa um gancho pro próximo. Mas assim, não tenho certeza se me convenceu. Muitas coisas nessa história, quando eu parei pra refletir, realmente racionalizar sobre elas, eu percebo que muitas delas não me convenceram. Tá ali, até tem uma explicação, mas nem tudo me convenceu na história. E essas foram as coisas que me fizeram, ao mesmo tempo, gostar da história, ao mesmo tempo ficar com o pezinho atrás. Eu tô empolgada, assim, pra ler o próximo livro, principalmente por causa do final, por causa do plot do final. O plot do final, realmente, eu gostei. Achei interessante, não estava esperando, mas os outros, como eu disse, pra mim, eram esperados. Mas, no geral, é isso. Esse é um livro pra quem quer ler uma fantasia rápida, fácil e tranquila. Não pra você que quer uma fantasia um pouco mais aprofundada, é isso que está esperando. A classificação desse livro é mais 15 anos. Então, diferente do outro livro da autora, O Príncipe Cativo, que é mais 18 anos, aqui a gente vai ter uma história um pouco mais jovem. Eu gostei da história, mas não achei ela perfeita. Eu talvez esperasse um pouquinho mais. Não sei, não tenho bem certeza se ela atendeu tantas minhas expectativas, porque não era um livro que eu tava super esperando pra ler, mas ainda assim talvez eu esperasse um desenvolvimento um pouco melhor dessa história, apesar de acontecer coisas bem interessantes nela. Bom, é isso que eu tinha pra falar pra vocês, o porquê que tanta gente tá amando e tem algumas pessoas que não estão gostando nem um pouco dessa história. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar um joinha. Um beijo e até o próximo vídeo!